Olá gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pelo Senhor e por sua palavra. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de mais uma vez poder adentrar na sua casa, no seu local de trabalho, no ônibus, aonde você quer que esteja, no trânsito, enfim, vários lugares, pessoas têm acompanhado o nosso canal. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e queremos aqui pedir a você que ainda não nos segue, ainda não nos acompanha aqui no canal, que vai se inscrevendo no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho aí, que todas as terças e quintas, às 11 horas da manhã, tem uma palavra abençoadíssima para você. E lembrando a vocês também que em breve nós vamos começar orando com intensidade. E agora nós já temos uma data, pessoal. Graças a Deus, nós vamos começar dia 4 de agosto, nós estaremos adentrando aí na sua casa com um ao vivo, às 20 horas, dia 4 de agosto, numa quinta-feira, para orar com você e por você e para você. Para aquela causa que você já se deu por perdido, que você já não tem mais força para orar, nós queremos orar junto com você e queremos declarar a palavra de Deus, declarar uma bênção do Senhor sobre você. Amém? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esses próximos dias vocês vão mais me ver aqui no Intensidade com Deus. O nosso ministro, o Rodrigo, ele está de férias, pessoal. Umas férias merecidas. Ele tem um trabalho secular, né, assim como eu tenho também, mas ele tem um trabalho secular e ele está de férias nesse trabalho e ele resolveu viajar. Nós somos aqui de Londrina, do Paraná, mas ele resolveu um pouquinho longe. Ele está lá em Cuiabá, então o pessoal aí de Cuiabá que nos acompanha, um abração para vocês. Nós sabemos que tem gente de todo o Brasil e fora do Brasil nos acompanhando. Então eu quero deixar um abraço aí pro pessoal de Cuiabá. E o Rodrigo está lá, pessoal, está curtindo com a família dele, com a esposa, com as filhas, né? Curtindo a família dele, parte da família dele, da esposa dele mora em Cuiabá e ele está lá, né, curtindo esse tempo. Mas em breve ele vai voltar, pessoal, tá bom? Fique tranquilo que em breve ele vai estar aqui gravando, né? Eu falo que o Rodrigo é um cara muito intenso, então nós aqui, todos nós ministros de Intensidade, tanto eu quanto o Julinho, nós temos um amor muito grande pela vida do Rodrigo, um respeito muito grande por ele. E em breve ele vai estar aí ministrando novamente para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Vai se acostumando comigo aí, tá? Que em breve ele vai estar de volta. Pessoal, a palavra que eu tenho para a tua vida hoje, antes eu quero pedir, vai deixando aí seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, tá bom? A palavra que eu tenho para o teu coração, para a tua vida no dia de hoje, eu trago como tema, fica tranquilo, Deus está ouvindo tudo. Queridos, a palavra que eu quero trazer, ela está no livro de Números, capítulo 12. E a palavra já está falando que Miriam e Arão, olha só o que diz a palavra do Senhor. E falaram Miriam e Arão contra quem? Contra Moisés, por causa de uma mulher cuxita que ele tomara. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Olha só, vamos lá, vamos por partes dessa palavra aqui, que essa palavra é muito interessante. Tema, fica tranquilo, Deus está ouvindo tudo. Aqui a palavra está dizendo que Moisés, que Arão e Miriam começaram a falar mal de Moisés. Eles começaram a falar, poxa, Moisés casou com uma cuxita, algumas versões falam com uma etíope, né? E, poxa, onde já se viu? Mas o real problema de Arão e Miriam não era a cunhada, não era porque Moisés tinha casado com a cuxita. O problema está dizendo no verso 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou o Senhor também por nós? E olha só, o problema não era a cunhada, o problema era que Deus estava usando Moisés. Queridos, eu falo para vocês, fica tranquilo, Deus está ouvindo tudo. Sabe, as pessoas elas vão falar mal de você. Elas vão falar mal do teu cabelo, elas vão falar mal do jeito que você anda, elas vão falar mal, às vezes, do seu companheiro, da sua companheira, elas vão falar mal da tua casa, elas vão falar mal. A ideia do falar mal da vida dos outros é uma questão cultural, queridos. Não vem de hoje. Sabe, olha, a história é tão antiga, tão passada, e a gente já vê esse burburinho. Não deveria ser assim. Não deveria, sabe, existir pessoas que falam mal da vida um do outro, mas infelizmente existe. E eles vão dar desculpa que é o seu cabelo, eles vão dar desculpa que é a sua roupa, mas aqui a palavra está dizendo no verso 2, eles já chegam emplacando, falando qual era o problema. Eles falam, Deus só usa Moisés e não usa a gente. Será que Deus só fala por intermédio de Moisés? Mas olha só, eles começam a falar essas coisas e olha só o final do verso 2. A palavra fala, e o Senhor ouviu.
Deus ouviu que eles estavam falando mal de Moisés. Deus ouviu que eles estavam com um burburinho, levantando situações contra Moisés. Por isso que eu falo para vocês, meus queridos, fiquem tranquilos. Estão falando mal de você, estão te caluniando, estão zombando da tua fé, estão falando mal de você no seu local de trabalho, estão falando mal de você no teu ministério, na onde você está, estão te falando mal da tua liderança. Fique tranquilo, porque Deus ouve todas as coisas. E a Bíblia fala no verso 3, e o Moisés, ele era muito manso, gente. E todos os homens de todos os homens que havia na terra, Moisés era tranquilo, Moisés era sossegado. Eles estavam falando mal de Moisés, e Moisés estava aqui, ó, de boa, sossegado. Queridos, aqui nós aprendemos mais uma coisa. Estão falando mal de você? Fica tranquilo, fica sossegado, porque Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo. E olha só, quando Deus escuta isso, então Deus chama, no verso 4, perdão. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e os três saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram juntos. E disse, ouve as minhas palavras. Olha só, repara um pouquinho, vou parar um pouco aqui nesse verso, já eu entro nesse aqui. Queridos, mas antes vai lá deixando seu like aí, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho. Vamos lá, gente, ajuda a gente a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas para eles serem abençoados também. Olha só, Deus ouviu, Moisés estava tranquilo, Arão e Miriam falando mal de Moisés, falando mal do próprio irmão. Queridos, aqui nós aprendemos mais uma coisa. Fique tranquilo, porque as pessoas, elas vão falar mal de você. Às vezes as pessoas, elas vão estar comendo na tua mesa, elas vão estar junto com você e elas vão falar mal de você. Mas fique tranquilo, porque no verso 2, no final, a palavra fala, e Deus ouviu. Então você tem que se alegrar, sabe? Você não tem que ficar bravo, você não tem que ficar chateado porque estão falando mal de você, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele escuta tudo, queridos. Ele escuta tudo, Ele vê todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então fica tranquilo, nós vamos entendendo o desfecho aqui dessa história, tudo que aconteceu. Aí, olha só, Deus chama os três, fala assim, gente, sai daí e vem pra cá, vamos pra tenda do encontro. Levando para a tenda do encontro, Ele chama Miriam e Arão e fala, vem comigo vocês. Sabe por quê? Daí no verso 6, olha só o que ele diz. E diz, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão, me farei conhecer ou em sonhos e falarei com ele. Ou seja, ele está falando, olha só, quando eu quero usar alguém, eu uso um profeta, eu falo em sonhos ou em visão, ou eu libero uma palavra sobre ele. Mas aí ele fala no verso 7, mas com Moisés, o meu servo, não é assim. Sabe por quê? Porque Moisés é fiel em toda a minha casa. Aí está o segredo, queridos. Não é que Moisés era mais bonitinho do que os outros. Não é que Deus tem filhos prediletos. Mas aqui o Senhor já começa a falar para ele, olha, presta atenção, Miriam, presta atenção, Arão. Eu uso Moisés, sabe por quê? Porque Moisés, ele é fiel em tudo que faz. Queridos, a sua fidelidade, ela vai causar alvoroço no coração daquele que é mau. A sua fidelidade, ela vai causar burburinhos daquele que não vigia, daquele que não anda com Deus. E eu quero pedir para você algo aí, vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e comenta essa palavra aí também, debaixo aí nos comentários. Vai deixando o seu like aí, vai comentando com a gente. Queridos, e olha só, Deus fala para Arão e para Miriam. Vocês não entenderam. Moisés, ele é usado por mim, porque o verso 8 ele fala assim, porque eu boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Olha só, os profetas eu libero um sonho, eu libero uma palavra, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo com ele boca a boca. O Moisés me vê aqui, ele está falando diante da face, é face a face, eu falo olhando para ele. Queridos, aí que está o segredo, queridos. O segredo está quando você é usado por Deus. O segredo está quando você é escolhido por Deus. Isso vai causar uma inveja no coração daqueles que não é de Deus, daqueles que gostam de falar mal mesmo. Mas fiquem tranquilos, fiquem sossegados, porque a palavra fala no verso 2 que Deus ouviu. Então por isso que eu trago como tema, fique tranquilo, Deus ouviu tudo. E Deus ouviu quando eles falaram mal. Olha só o que causou.
O texto continua dizendo que Miriam ficou leprosa. Leprosa, gente, a lepra naquela época era a pior doença. A pessoa era arrancada e a Bíblia fala que eles foram tirados. Arão e Miriam foram tirados do arraial, foram tirados do meio do povo de Deus por 7 dias. Mas olha só que tremendo que aconteceu, gente. A gente não deve pagar mal por mal. Estão falando mal de você? Não retruque, não bata a boca, não faça nada disso. A Bíblia está dizendo que Arão chegou desesperado quando Miriam ficou leprosa e ele fala assim: Moisés, roga ao Senhor para que Ele nos livre, para que Ele perdoe esse nosso pecado, para que Ele tire essa consequência da lepra. E a Bíblia fala que Moisés, o homem mais manso do coração, mais manso da terra, ele ora e pede ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, sabe? Olha lá para Miriam, cuide a vida dela. O Senhor falou para ele: tá, tudo bem, eu escuto você, mas ela vai ficar 7 dias longe do arraial. 7 dias longe da presença. Vamos colocar aí o arraial como lugar da presença de Deus? Imagina você 7 dias longe da presença de Deus. Queridos, não tem como imaginar isso. Não tem como pensar assim: poxa, eu longe da presença de Deus por 7 dias. Misericórdia. Imagina você um dia longe da presença de Deus. Esses dias eu contei uma experiência aqui para os ministros da Intensidade, para o Rodrigo, compartilhei também com o Julinho. Queridos, eu passei, nós tivemos um evento na nossa igreja e foi poderosíssimo, alguns meses atrás, e eu voltando daquele evento maravilhoso, foi tremendo, a glória de Deus estava no lugar. Eu voltei de lá, queridos, parecia que eu estava vazio. Parecia que eu não sentia a presença. Foi me dando um desespero. Eu falei: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu não posso ficar desse jeito. Foram 2 dias assim, gente. Eu orando a Deus, vindo aqui para a Intensidade, mesmo sem força para orar. Orava e falava assim: Senhor, e agora? O que está acontecendo? E aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu eu sentir por 2 dias o que uma pessoa longe da presença dele sente. Não que eu estava em pecado, não que eu estava errado, mas Deus permitiu, eu senti aquele vazio, e de repente eu falei: Deus, basta, eu não aguento mais, eu preciso da tua presença. E a presença de Deus veio como um furacão sobre a minha vida, e eu comecei a orar nesse quarto, comecei a falar em línguas. Então você que está desviado aí, você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu não desviei, eu não estava desviado, mas Deus permitiu eu sentir, porque depois, passado alguns dias, eu encontrei uma pessoa desviada, e eu pude falar para ele o quão horrível é não sentir a presença. E foi o que aconteceu com Miriam e com Arão. Eles ficaram 7 dias longe da presença, 7 dias longe do Senhor, mas sabe, Deus teve misericórdia da vida deles, sabe? Não espera o Senhor, sabe, ter que deixar você 7 dias longe da presença dele. Se você tem esse hábito de falar mal da vida dos outros, se você tem esse hábito de falar mal do seu irmão, pare com essas práticas, pare com este erro. Isso é um pecado gravíssimo. Você precisa voltar os seus olhos e o teu coração para a presença de Deus, sabe? Chega de brincar com a obra de Deus, chega de falar mal da tua liderança, chega de falar mal quem um dia colocou um prato de comida na sua mesa, chega de falar mal daqueles que um dia abriu mão da própria vida para poder te abençoar. Pare de falar mal das pessoas, querido, sabe? E nós cristãos, nós que estamos fazendo a obra, querido, muitas vezes as pessoas vão bater, falar mal, mas enquanto mais elas falam, mais a gente cresce na graça, mais a gente cresce. Quem fala mal da vida dos outros, o problema é com ele mesmo. Vai gerar uma lepra. E lepra aqui, eu estava compartilhando antes do Rodrigão ir viajar, eu estava compartilhando com ele, e ele falou algo muito interessante, que a lepra, querido, também é algo espiritual. A lepra, querido, quando a pessoa era leprosa, ela não sentia, sabe, a pele ficava suja, a pele ficava cheia de feridas. Quem sabe você está cheio de feridas, mas a Bíblia fala, sabe, que depois de tudo isso, o Senhor restaurou a vida de Miriam. Mas por isso que eu trago como tema: fique tranquilo, Deus ouviu tudo. Um conselho para você: estão falando mal de você? Não bata a boca. Não dê munição. Não dê munição para o seu adversário. Não dê munição para aqueles que estão falando mal de você. Olhe para a cruz. Olhe para o Senhor. E você pode ter a certeza
que não é por causa do seu cabelo, não é por causa da sua roupa, no meu caso não é por causa do vitiligo que eu tenho no corpo, não é nada disso. As pessoas elas vão falar mal de você quando você estiver focado na presença de Deus, quando você estiver, sendo usado por Deus. Ó, um conselho de um ministro: entra para o ouvido, sai pelo outro, vai para oração, se tranca, se fecha, procura um lugar secreto, ore a Deus e fala: Deus, eu não ouvi nada, mas o Senhor ouviu. Queridos, eu tenho experiências, a respeito dessas coisas, e é maravilhoso saber que Deus cuida da gente, que Deus cuida do nosso ministério, que Deus cuida de todas as coisas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tinha para o teu coração hoje, e eu quero que você seja muito abençoado. E lembre-se, quanto mais intenso nós formos com Deus, mais intenso Ele será conosco. Ative o seu sininho aí, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que sempre você vai ter palavras abençoadas para abençoar a tua vida. Um beijo no seu coração e que você possa ser igual a Moisés, que você possa falar ao Senhor face a face, que você possa estar sempre na presença de Deus. E fuja das fofocas, fuja das maledicências, fuja de conversas que não edificam. Às vezes, a Bíblia fala em Provérbios, é melhor um bocado seco, onde há tranquilidade, do que uma casa farta, onde há contendas. Às vezes é melhor você andar com poucas pessoas, mas você ser ricamente abençoado, do que uma casa farta, onde há contendas e divisões. Amém? Que Deus abençoe. Beijo no seu coração e até a próxima. Seja intenso com Deus. Amém?